Meu relato de parto pelo SUS. Alice tá aqui com 1 mês já. E eu decidi contar pra vocês como que foi a minha experiência. Gente, agora é 3h38 da manhã. Eu acordei 3 horas da manhã, sentindo muita dor. Aí eu resolvi ficar no chuveiro um pouco, pra ver se melhorava. E tá continuando. Ela vem e volta, vem e volta. Eu acho que é hoje, né? Agora é 11h14. Essas dores não pararam ainda. Desde aquela hora. Eu já tomei outro banho. Agora eu fiquei mais tempo. Fiquei uns 40 minutos. Eu lavei o cabelo pra poder arrumar, né? Porque meu cabelo tava sujo. E ainda tá doendo muito. Agora é 2h41 da tarde. A dor não passou. E eu tô indo na maternidade ver como que tá. Tá doendo demais. Eu comecei a gravar esses vídeos porque eu queria um vlog, né, desse dia. Mas no momento da dor acabei que não gravei nada. Só que eu voltei pra casa. Porque quando eu cheguei lá no hospital eu tava de 3 a 4 dedos de dilatação. Fiz o cardiotoco, tudo, mas eu não podia ficar internada, né? Mas também eu demorei horrores lá no hospital. Cheguei em casa já quase 9 horas da noite. Aí cheguei em casa e fui fazer o que? Exercício. Porque eu queria, na minha cabeça eu falava assim, eu vou ter que ter essa menina hoje, né? Aí fui fazer exercício, fiz bastante agachamento, fiquei no chuveiro, na água quente, jantei e fui deitar. Nisso, umas 2 e pouca da manhã, a dor começou a ficar bem forte. Aí eu falei com o Rafa, né, pra gente ir pro hospital. Levou as coisas, mesmo que eu não sabia se eu ia ficar internada, mas se eu fosse ficar internada, as coisas já estavam no carro, né? Aí, indo pro hospital, eu já comecei a chorar, já tava bem sentimental. E aí eu falei pra ele que queria subir de cadeira de roda, né? Aí a gente chegou no hospital, subi. Aí fui passar com a médica, ela fez o toque, eu já tava de 6 dedos. Aí sim, tive que ficar internado, o Rafa desceu pra fazer a internação. E eu fui me preparar pra ir pro quarto, né? Aí a enfermeira me deu um sabão, um avental, né, tudo. Mandou eu tomar um banho rápido. Perguntou se era minha primeira gestação, eu falei que era e ela me deixou no quarto sozinha. Não sei se o hospital tava cheio, só sei que ela me colocou numa sala sozinha, né? Aí nisso que eu tava lá, o Rafa veio, aí a médica veio, se apresentou também, falou que ela ia ficar me acompanhando e tudo. Uma médica também muito simpática, maravilhosa. Eu gostei muito do plantão que eu peguei. Perguntou qual é o nome da criança, quantos dedos eu tava de dilatação, eu falei pra ela. E ela saiu e a gente ficou lá. Aí, depois de um certo tempo, ela veio. Falou que eu tava com 8 de dilatação, que ela fez o toque em mim, né? E deu os parabéns que já já a Alice vinha. Tudo bem, só que na minha cabeça eu tava, nossa, eu já tô de 8 dedos de dilatação e nada da bolsa estourar. Mas por mim, né? Eu tava lá no hospital, a médica tava me acompanhando. Depois de um certo tempo, ela veio de novo. E nisso que ela veio, ela foi fazer o toque de novo. E aí sim, a minha bolsa rompeu. Aí saiu, né, todo aquele líquido amarelado, tudo. E até o Rafa perguntou se era normal. Só que como eu tava no hospital, não tinha problema, né? E, gente, na hora que essa mulher saiu da sala, né, minha bolsa tinha rompido, ela me orientou tudo. Mas veio umas contração 500 vezes pior do que tava. Que a minha boca ficava seca. Minhas pernas começaram a tremer, meu corpo tremia voluntariamente. O Rafa ia no banheiro, pegava água, né? Molhava a mão, colocava na minha boca e nada. Só boca seca e dor e tremedeira no corpo, né? E eu já tava agoniada, falei pra ele que não aguentava mais, que eu não ia conseguir. E ele, não, você vai conseguir, tal. Aí, enfim, né? Depois disso, teve a troca do plantão, que aí chegou a enfermeira que me acompanhou, maravilhosa. Eu queria muito ter encontrado ela antes de sair do hospital, mas não tive a oportunidade. E a médica veio e pediu pra ela me colocar no banho terapêutico, né?
E ela me colocou, eu fiquei lá no chuveiro. E a gente naquela expectativa de que qualquer hora ali se vinha, né? A enfermeira arrumou a sala toda, colocou um lacinho na touca dela que ela ia usar. Eu saí do banho terapêutico, fui pra maca e a médica veio. Aí nisso que a médica veio, ela pediu pra fazer o toque, né? E ela falou que quando viesse a contração, que ela tava com a mão lá dentro, pra que eu fizesse força. Na hora que veio a contração, eu fiz uma força, gente. E ela falou que a Alice não tava descendo. Só que o caminho tava livre, só que ela não tava descendo. E eu achei muito estranho. Aí ela pediu pra enfermeira me colocar na bola, né, pra fazer exercício. A enfermeira forrou um tecido lá, um lençol branco. E eu fiquei fazendo exercício. E ainda tava saindo muito líquido mesmo, né? Tava saindo muito líquido, um líquido que já tava marronzado e tal. A médica veio de novo e viu, né, que eu tava lá, perguntou como eu tava me sentindo. Eu falei que a dor ainda tava do mesmo jeito. Ela falou que iria colocar o soro, né? Eu já sabia o que que era, mas naquela hora eu só queria que essa menina nascesse, porque eu tava com tanta dor. E ela colocou o soro e eu fiquei lá, na bola e no soro. Aqui ela está na bola, fazendo dilatação para a criança descer. Tá tomando um medicamento agora para induzir. Passar de um tempo, né? Eu já tinha estranhado porque o Rafa já tinha ido tomar café. Eu tava com sede, a enfermeira falou que ia me dar água, só que nada dessa água chegar, né? Aí entrou uma outra médica na sala, pediu pra fazer o toque. E nisso que ela fez o toque, ela não falou nada, só viu que eu tava tomando soro. Aí ela olhou a bola que eu tava e saiu da sala. Assim que ela saiu, a minha médica que tava me acompanhando entrou. E aí ela falou: Ariane, a gente vai conhecer a Alice agora. Eu até me emociono porque foi um baque pra mim, né? E falou que eu ia ter cesárea, porque de todas as possibilidades que eu imaginava esse parto, eu nunca imaginei que eu ia ter um parto cesárea. E aí eu comecei a chorar, aí ela falou pra eu ficar calma, porque ia ficar tudo bem. Só que a Alice tinha ingerido mecônio, né? Corria um risco. Aí o Rafa foi assinar os papéis tudo da cirurgia e a enfermeira maravilhosa lá ficou me acompanhando, me preparou e a gente foi descendo. E eu perguntei assim pra enfermeira: quando eu for lá, né, essa dor vai parar? Porque eu tava sentindo contração ainda, né? Ela falou: fica tranquila que assim que aplicarem anestesia, a dor vai passar. E assim aconteceu. Cheguei na sala de cirurgia, tinha também anestesistas, médicas que estavam lá, todas maravilhosas também. Quem fez meu parto foi todas as mulheres, né, que estavam acompanhando, e todas muito maravilhosas. Eu sempre pedi pra Deus um plantão bom que eu pegasse, porque eu já tinha medo de ir no parto e sofrer, que a gente sabe que acontece, né? E graças a Deus não teve nada disso. E durante o parto eu sentia vontade de vomitar. E a anestesista ali o tempo todo falando comigo, que era normal. Correu tudo bem. Na hora que a Alice nasceu, que eu ouvi o choro dela, eu fiquei muito emocionada. E aí a primeira coisa que o Rafa falou: ela tem o cabelo igual o meu. E eu nem imaginava que a Alice ia nascer com cabelo, né? E aí elas já levaram correndo, eu nem vi ela, só o Rafa. Fizeram aspiração, tudo. E depois vieram tirar foto, elas todas bem empolgadas, sabe? Aí depois chamou o papai pra ir ver, arrumando ela, tudo, né? O Rafa foi, gravou vídeo. E depois disso eu fui pro quarto. A minha recuperação foi ótima até hoje. Meu resguardo vai acabar semana que vem. Eu não tive problema com cesárea, apesar de saber que muitas mulheres sofrem, né, com a recuperação. Mas eu não sofri nada, meus pontos secaram. Tudo maravilhoso, gente. Se eu soubesse que é assim, nunca tinha ficado com medo de ter parto cesárea. E eu gravei também uns momentinhos lá na maternidade que eu achei aqui no meu celular e eu vou deixar pra vocês verem. E a Alice também, né? Assim que ela nasceu, vou mostrar aqui pra vocês.